a mais um capítulo do Mundo Corporativo que hoje se dedica a falar sobre oportunidades, desenvolvimento de carreira para jovens. Exatamente isso. Vamos falar de estágio, vamos falar do programa Jovem Aprendiz e para tratar desses assuntos, nós convidamos aqui no estúdio do Mundo Corporativo Humberto Casagrande, superintendente-geral do CIE, Centro de Integração Empresa Escola. Humberto Casagrande, desde já, muito obrigado pela sua gentileza de estar conosco aqui no Mundo Corporativo. Bom dia. Bom dia, Milton. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com você e debater um tema tão importante quanto esse, que é a oportunidade de emprego para o jovem e o desenvolvimento de carreiras. Humberto Casagrande, eu falei agora há pouco aqui em estágio e jovem aprendiz. São duas situações diferentes. Exatamente, são dois programas que o CIE administra, mas que têm perfis bastante diferentes. O Aprendiz é uma lei do ano de 2000, uma lei que estabelece cotas, que cada empresa, dependendo do número de funcionários, ela deve ter uma quantidade de aprendizes. E este programa do Aprendiz, ele é destinado a jovens de 14 a 24 anos, e as pessoas que participam desse programa do Aprendiz, elas são funcionários das empresas, ou seja, contam com registro em carteira, CLT, e são funcionários da empresa. O que diferencia o programa é que 30% do tempo dessas pessoas é fora da empresa. Então, 70% do tempo ela trabalha na empresa e 30% ela vai participar de uma capacitação no CIE. Nós temos 750 salas distribuídas por todo o país, temos os instrutores, temos o programa de conteúdo desenvolvido em parceria com a Fundação Roberto Marinho, que prepara, então, esses programas que os nossos quase 1.000 instrutores ensinam a esses jovens. Então, o programa do Aprendiz é isso, tem essa característica. Já o estágio, ele é um programa destinado fundamentalmente ao público de universitários. Nós temos também estagiários do ensino médio, mas eles representam 15% dos 220 mil estagiários que o CIE tem. Então, 15% do ensino médio e 85% de universitários. Aí são pessoas que estão fazendo faculdade e que, de acordo com a lei do estágio, fazem de 4 ou 6 horas, o máximo são 6 horas por dia de estágio. É uma coisa voluntária que a empresa contrata aqueles estagiários sem que esteja obrigada por qualquer lei. É uma coisa voluntária. Então, o programa de estágio voluntário, o programa do aprendiz é uma cota. Você se referiu ao programa de aprendiz ser uma cota baseada em lei aprovada no ano de 2000. As empresas são obrigadas a contratar esses jovens? Em que condições e que jovens é que são contratados para esse tipo de trabalho? Exatamente, é uma lei que prevê, existe uma tabela que determina o número de aprendizes a partir do número de funcionários. Então, quem tem 100 funcionários tem um determinado número de aprendizes, quem tem 1.000 funcionários. Então, a lei determina que por essa tabela as áreas de recursos humanos das empresas sabem quantos aprendizes têm que contratar. Então, eles contratam e nós temos os chamados ARCOS, que são áreas de especialização no programa do aprendiz. Então, tem o arco bancário, que obviamente é para os bancos, tem o arco de alimentos, o arco de varejo. Agora lançamos recentemente o arco do agronegócio, que está fazendo um grande sucesso, porque as empresas do agribusiness não tinham essa oportunidade de ter os aprendizes, agora tem. Estamos fechando vários contratos com empresas do agronegócio. E então eles têm essa formação básica. Mas o nosso programa de aprendiz diferencia também algumas pessoas perguntam, poxa, mas isso não é igual o Senai, que forma torneiro mecânico, forma técnicos de eletricidade, isso e aquilo. O que diferencia o nosso programa é que ele é muito focado na formação de pessoas. Enquanto que o curso do Senai dá uma ênfase quase que total para a formação daquele técnico naquela profissão, nós damos uma formação do mundo do trabalho, das noções de cidadania e vários outros assuntos, já que há uma tendência hoje no mundo dos recursos humanos de trabalhar muito mais o caráter da pessoa, quem é aquela pessoa,
e muito menos a formação dela, porque as empresas entendem que o serviço em si eles vão aprender dentro da empresa. Uma vez que estiverem lá, você vai moldar a pessoa conforme achar melhor. Eu quero voltar, inclusive, a esse tema daqui a pouquinho, mas antes eu queria só confirmar como é que os jovens se candidatam a essas vagas no programa Jovem Aprendiz. Eles têm que entrar no site do CIEE, que é www.ciee.org.br. Ali existem todas as instruções para que ele faça o cadastro. E a partir desse cadastro, eles são selecionados conforme a demanda das empresas. Então, nós temos hoje 90 mil jovens aprendizes e 220 mil estagiários. Tanto para o aprendiz como para o estagiário, a porta de entrada é fazer o cadastro no nosso site. Sempre para a contratação passa por alguma instituição semelhante ao CE? Não, o CIE que faz o recrutamento, né, a partir da demanda da empresa, ele faz o recrutamento, a seleção e encaminha para as empresas. Eu quero registrar aqui a mensagem da Alba Valéria dos Santos, porque ela diz assim: meu filho está no Jovem Aprendiz e tem sido muito bom para ele. Aproveito a questão ou o comentário feito aqui pelo ouvinte para entrar nessa questão. Qual é o benefício para estes jovens? Olha, é um programa transformador na vida do jovem, porque o jovem, neste momento da vida, tem pouca noção do que é o mundo do trabalho, ele tem poucas perspectivas, normalmente não tem oportunidades, então ele está ali disponível para várias coisas que não são muito boas aí na vida. Então, ao encontrar esse programa do aprendiz, ele, em primeiro lugar, ele encontra uma razão muito forte para o seu dia a dia. E ali ele faz amizades com grupos muito importantes, ele conhece como que funciona uma empresa, a dinâmica empresarial. Ao trabalhar numa empresa, ele vai saber como é o departamento de recursos humanos, a área de faturamento, como é que a dinâmica empresarial se desenvolve. E ele tem contato também com os nossos instrutores, que são muito bem preparados para dar orientações de vida, de formação de caráter, uma coisa muito sólida e muito bem estruturada. Então, isso, as pesquisas que a gente faz com institutos importantes mostram que é transformador na vida do jovem fazer esse programa. Nós só lamentamos não termos mais vagas. Para você ter uma ideia, nós temos 85, 90 mil jovens fazendo o programa do Aprendiz, mas temos uma demanda de 1.200.000 jovens. E por que não se tem mais vagas? As empresas não atendem o que está previsto na lei? Exatamente. Hoje, no Brasil, nós temos 420 mil aprendizes em todos os programas, porque o CIE é o líder de mercado, mas existem outros agentes que fazem também. Então, no total, somar todo mundo, 420 mil. Se todas as empresas cumprissem a lei, nós deveríamos ter 1.100.000 aprendizes. Então, isso nos leva a uma conta que somente 40% das empresas estão cumprindo a legislação e empregando esses aprendizes. 1.100.000 jovens empregados dentro de uma organização, passando por uma preparação, desenvolvimento de carreira, desenvolvimento pessoal, disciplina, etc. Todas as vantagens que o trabalho pode oferecer a eles. Exatamente. Isso que nós teríamos e temos 420 mil. Falta fiscalização? Falta fiscalização. Para você ter uma ideia, uma coisa que até nos choca, né? Parece que o Brasil tem menos de 20 fiscais para o país inteiro no Ministério do Trabalho para ver isso. De alguma maneira, vocês têm feito gestão junto ao governo federal no sentido de conseguir fazer com que essa fiscalização aumente ou com que haja algum outro mecanismo para que as empresas realmente atendam essa legislação? Temos sim, a gente conversa sempre com o governo, somos muito apoiados, mas a nossa linha tem sido muito menos assim fiscalizatória e punitiva e muito mais uma linha de conscientização dessas empresas. Nós estamos levando para as empresas a mensagem de que contratar o aprendiz é um bom negócio antes de mais nada. Então, ao invés dela ser uma fora da lei, vamos dizer assim, ela pode ser uma empresa que está cumprindo a lei e ganhando dinheiro com isso. Aliás, lá no início da nossa conversa,
Humberto Casagrande, você comentou, você usou assim a expressão oportunidade quando você se referiu ao agronegócio. Agora nós estamos falando de uma lei, então lei geralmente gera obrigação. Mas você está falando que isso não é uma obrigação, é uma oportunidade. Por quê? Porque as empresas têm normalmente que contratar pessoas para iniciar suas carreiras nas empresas. E esse programa do Jovem Aprendiz hoje é um instrumento de recursos humanos muito importante, porque a empresa recebe esses jovens, ela pode fazer um test drive, vamos dizer assim, ela escolhe os melhores, aqueles que mais mostram melhor potencial. Esses jovens chegam com muita vontade de trabalhar, eles chegam com vontade de se desenvolver, e até na nossa propaganda a gente coloca assim: eu sou um jovem aprendiz, estou aqui para aprender, mas também posso ajudar. Isso mostra o quê? Que o jovem está aprendendo, mas ao mesmo tempo ele está ajudando muito as empresas. Ele traz um sangue novo. Nós tivemos um depoimento de algumas empresas que eles acabam movimentando os funcionários antigos que estão um pouco acomodados, tudo. Então os jovens fazem isso. Eles são muito bem preparados e formam então o futuro da empresa. Então hoje as empresas estão muito mais voltadas para saber quem são as pessoas que ela está contratando, e além da qualificação técnica. Então, a gente está mostrando que o programa do Aprendiz ele tem esse conteúdo de ser um forte programa de formação de pessoas e preparação da cultura da empresa para os próximos anos. O Fernando Bezerra, através do Twitter, está nos assistindo lá no Twitter também, pergunta o seguinte: este programa Jovem Aprendiz não tira a oportunidade de emprego formal de outras pessoas? Não, não tira, porque o jovem aprendiz também é um emprego formal. Então, a pessoa que trabalha como jovem aprendiz, ele tem a carteira assinada, ele é CLT, recebe fundo de garantia, Ele tem todos os os direitos. mesmos direitos de um outro trabalhador. Existe uma pequena simplificação. Por exemplo, o fundo de garantia, ao invés de ser 8%, é 2%. E algumas outras pequenas mudanças. Mas ele tem os direitos trabalhistas, e a diferença é que o programa dura 2 anos. Então, quando terminam os 2 anos, e se ele for bem no programa, as empresas normalmente contratam para que ele mude então de regime. Ele não fica mais um trabalhador com um contrato por prazo definido, que é de 2 anos, e passa a ser por prazo indeterminado. E pesquisas que nós temos mostram que 53% dos jovens continuam trabalhando depois do programa e 25% deles são contratados na própria empresa. Então, respondendo diretamente à pergunta, não tiram, porque não é questão de ter um que tem um emprego formal, outro tem um emprego informal. Os dois são empregos formais. É uma espécie de um trainee, vamos dizer assim, que a gente está acostumado a ouvir. As empresas contratam trainees e aprendizes para começarem na base da carreira da empresa e ir subindo e formando seus quadros gerenciais no futuro. Pelo que você, inclusive, falou lá no início, sendo uma lei, uma obrigação dentro de determinadas características, situações, a empresa que não contrata o jovem aprendiz é que está sendo informal ao não contratá-lo, porque não está seguindo a lei. Aliás, o Fernando Augusto pergunta aqui: quantos funcionários, no mínimo, uma empresa tem que ter para, obrigatoriamente, ter que abrir vagas para o jovem aprendiz? 100 funcionários. No mínimo 100 No mínimo 100 funcionários. funcionários. Isso. Agora, uma empresa com menos de 100 funcionários quiser contratar um jovem nas mesmas condições, é possível? É possível, isso ocorre, não com tanta frequência, mas ocorre, e também tem sido comum empresas contratarem mais aprendizes do que a lei determina, porque o programa vai muito bem, então a empresa às vezes precisaria ter 10 aprendizes e ela tem 14. Por quê? Porque ela está satisfeita com o programa. Uma das características do programa também é o seguinte: todas as empresas que iniciam o programa, que gostam, não param mais. Mesmo elas querem aumentar, querem melhorar, querem fazer. Então, a resistência ao cumprimento da lei está focado nas empresas que ainda não experimentaram. Porque aquelas que já o fizeram, ela não encara mais isso como um problema, encara como uma solução para o mundo do RH e o mundo do trabalho.
Nós estamos conversando com Humberto Casagrande, que é superintendente-geral do CIE, Centro de Integração Empresa e Escola. Estamos focando a nossa conversa aqui no programa Jovem Aprendiz, até porque o CIE contratou uma pesquisa do Instituto Datafolha com 1.809 pessoas, 1.809 jovens aprendizes, pessoas que passaram por este programa para entender como é que aquilo realmente transformou ou não a vida deles, o que ficou dessas pessoas e o perfil deles. Você já se referiu, Casagrande, aqui, pelo menos duas oportunidades a essa pesquisa. Numa delas mostrando o seguinte: há uma boa parcela desses jovens que entra no programa Jovem Aprendiz e permanece trabalhando. Algumas, inclusive, na mesma empresa para a qual foram contratadas. Agora, há algum prejuízo, até pela idade que eles têm, no estudo? Não, pelo contrário, pesquisas também indicam que os jovens melhoram nos estudos e vão muito bem. Para você ter uma ideia, os jovens chegam nesse programa como os chamados nem estudam nem trabalham. Ao sair do programa, 76% deles ou estão estudando ou estão trabalhando. Então, por isso que eu digo que é transformador. E os resultados da escola para as pessoas que estão trabalhando melhora. Por quê? Porque eles passam a se sentir estimulados para estudar mais, porque eles conseguem enxergar de moto próprio e não induzidos por alguém de que estudar vai ajudar a vida deles. Então, eles se entusiasmam mais com os estudos a partir deles mesmos. Me ajuda a entender aqui o seguinte, porque alguns dos nossos ouvintes, quando conversam conosco aqui pelas redes sociais, falam no programa Menor Aprendiz. Menor Aprendiz e Jovem Aprendiz são o mesmo programa, são programas diferentes? É o mesmo programa, menor aprendiz, jovem aprendiz, o do CIE, por exemplo, se chama Aprendiz Legal. Então são nomes fantasia, vamos dizer, que se dá para o mesmo programa. Você falou que são jovens a partir de 14 anos. Mesmo esses jovens, eles acabam trabalhando em que áreas? Trabalham em diversas áreas, por exemplo, em bancos, como aprendizes, pode ser em varejo, trabalham em lojas, grandes magazines, trabalham em supermercados, aprendendo questão de logística, reposição de estoques de supermercados. E agora a gente está lançando o programa do Magaref, que se chama, que é cortes de carne. Existe uma demanda muito grande disso no Brasil. Você vê, as empresas querem os empregados e não têm. E nós estamos suprindo essa lacuna. Lá os jovens aprendem, você pega um boi inteiro, precisa fazer os cortes em peças, frango, suínos e várias coisas. Então tem o programa do Magaref. Quem quer trabalhar em banco faz o arco bancário, né? Então nós temos grandes clientes como a rede Carrefour, a TAM, enfim, Banco Itaú, vários lugares para O isso. que as empresas procuram nesses jovens? Procuram pessoas que tenham bastante senso de responsabilidade, que queiram crescer profissionalmente, que sejam pessoas agregadoras no ambiente de trabalho, pessoas que estejam disponíveis a ajudar dentro do novo modelo de trabalho, em que você não está mais focado só em um departamento. O mundo do trabalho hoje caminha para a formação de células de trabalho. Quer dizer, antigamente você tinha uma hierarquia militar dentro das empresas, né? E hoje essas paredes caem e a tendência é você ter células de trabalho onde existem tarefas sendo realizadas nessas células. E os profissionais se deslocam ou flutuam entre essas células, colaborando com o que seja necessário e no momento que é necessário. Então, as empresas olham muito hoje se o jovem vem com esse estilo colaborativo, sem preconceitos, desprendido e disposto a ajudar e crescer e fazer uma carreira. E hoje, então, as empresas estão olhando muito isso. Nós temos lá, inclusive, na seleção desses jovens, gravando até pequenos vídeos. Cada candidato grava um vídeo falando de si próprio, para que as empresas possam ir além dos currículos, além dos cadastros, para selecionar esses jovens. Você, inclusive, lá no início disse que hoje as empresas, mais do que o conhecimento técnico, estão preocupadas com essa questão comportamental. Por isso, vocês têm se dedicado a preparar esses jovens nesse sentido. Que tipo de preparação é essa? Olha, nós temos, dentro do conteúdo de capacitação do programa do aprendiz, 40% é relativo
ao arco que ele está fazendo. Ou seja, se ele está fazendo o arco bancário, 40% é matéria bancária. Só que 60% é livre. Nesse 60%, a gente dá noções do mundo do trabalho, né? Como é que funciona o mundo do trabalho, cidadania, para a pessoa aprender aulas de português, aula de matemática, como é que a pessoa deve a postura que ela deve ter, quais outros assuntos como gravidez prematura para as meninas, né? E para os jovens a questão de drogas, e vários outros assuntos, de sorte que você forma o caráter da pessoa, e porque as empresas estão entendendo que o trabalho em si, ela tem condição de aprender quando estiver dentro da empresa, mas o caráter da pessoa é difícil você mudar ou formar dentro das empresas. Então, esse é um assunto que ele transpassa, inclusive, a questão do programa do aprendiz, porque as empresas têm usado esse critério também na contratação de profissionais adultos já, né? Munhoz pergunta se a legislação determina um salário específico para a função de jovem aprendiz. Sim, o salário é o salário mínimo hora, que é o salário mínimo mesmo, né? Mas cada empresa paga o valor que quer ou que deseja. Então tem aprendiz que ganha mais do que o outro. Existe também o salário mínimo, que é o salário mínimo do país, só que como o programa é de 6 horas, então o salário é menor que os 988, que é o salário mínimo, porque a gente trabalha com o salário hora. Mas tem empresas de grande porte e elas pagam mais do que o salário mínimo. Você também já nos falou lá no início que, através das pesquisas, vocês identificam que esses jovens se transformaram. Que tipo de transformação é essa que vocês conseguiram identificar? Sim, essas pesquisas a gente tem feito porque no Brasil não é comum você fazer a aferição das políticas afirmativas, ou seja, governos, empresas e outras situações se lançam um programa e depois ninguém mede o que aconteceu com o programa. Então nós estamos agora muito preocupados em avaliar essa população que passou ali pela gente e o que aconteceu com eles. Então, como eu disse, esses jovens eles entram totalmente sem perspectivas e saem de lá estudando, trabalhando, 53% e continuam trabalhando, que é uma coisa muito, muito importante. E 76% trabalhando ou estudando. E eles mostram também que a renda que eles estão aferindo, o Brasil, como é um país de renda baixa, né, população carente, então esta renda do aprendiz ela é muito importante para as famílias. A pesquisa mostra que a renda do aprendiz colabora de uma forma importante na renda familiar. Aliás, estou vendo aqui na minha tela um dos dados da pesquisa, quando fala sobre mudanças de vida, 53% dos entrevistados disseram que tiveram um crescimento profissional, e aí entra a transformação, 36% disseram que o crescimento foi pessoal, 27% mais experiência para o mercado de trabalho, 9% falam em educação financeira e 6% disseram que tiveram crescimento pessoal e profissional. Só para ter uma ideia do quanto isso pode ser transformador na vida desses jovens. Uma outra pergunta que eu recebo aqui no meu computador, deixa eu abrir aqui o e-mail, que ele estava aberto até agora há pouco, está aqui. A Isabela quer saber o seguinte: é possível reduzir a jornada de aprendiz e o salário proporcionalmente? Bom, quem determina a jornada é a empresa. Quem cria as vagas é a própria empresa. Então, ela tem que cumprir a lei. A jornada não pode ser maior que 6 horas. A empresa pode oferecer jornada de 4 horas e um salário hora compatível com essas 4 horas. Mas aí não é o CIE nem o jovem que vai determinar, é a própria empresa. Então, a empresa se apresenta e diz, olha, eu quero tantos aprendizes para trabalhar a jornada de 4 horas, de 6 horas, e o salário é tanto. Vocês acompanham o rendimento escolar do jovem aprendiz? Se o rendimento for negativo, ele pode ser desligado do programa? A gente acompanha para saber o que está acontecendo com ele, mas não tem uma questão imperativa, assim, de que não teve um bom desempenho, ele é desligado. Não há essa afirmação legal. Mas a gente acompanha, dá orientação, nós temos pedagogos, nós temos psicólogas que acompanham e damos toda assistência para esses jovens.
Me permite aqui agora focar um pouquinho mais, já que estamos chegando na parte final desse nosso programa, para a questão dos estágios, porque esse é um programa importante no CIE. Claro, Eu até poderia aqui, como testemunhal, dizer o seguinte: conheci o CIE na história. Quantos anos tem o CIE? 55. 55 anos, como um centro para estagiários. Todo Exatamente. jovem ia lá, se inscrevia, esperando, a mãe torcia para que ele conseguisse um estágio pelo CIE. Isso faz parte dessa nossa relação e dessa história. O que é necessário para ser um estagiário no CIE? Bom, nós temos vários programas. Fundamentalmente ser universitário, 85% dos programas são para universitários. Aí ele tem que fazer um cadastro também lá no CIE e disputar uma vaga que as empresas abrem. O maior número de estagiários que nós temos é de direito. Nós temos hoje 51 mil estagiários de direito dentro do universo de 220 mil. O que a gente recomenda para os jovens que querem fazer estágio é que melhorem a sua capacitação, a sua formação. Lá no CIE, por exemplo, nós temos um processo que a gente chama de saber virtual. É um conjunto de cursos de ensino à distância totalmente gratuito para os jovens. Então lá ele pode estudar inglês, pode estudar pacote Office, pode estudar vários temas que estão disponíveis lá no site, eles mostram, e no CIE não se cobra nada dos estudantes, tudo é gratuito, para fazer o programa do estágio, do aprendiz e também o saber virtual. Então, aquele que quer fazer o estágio, ele deve melhorar a sua capacitação. Normalmente, a pessoa faz estágio no terceiro, quarto ou quinto ano. Então, a gente indica no primeiro, segundo ano fazer todos os cursos lá do CIE, aprender inglês, aprender pacote Office, se desenvolver em vários temas, que ele vai estar mais capacitado para disputar uma vaga, porque a empresa abre a vaga conosco e nós vamos selecionar os mais bem preparados. E ainda vemos que nem todos estão bem preparados. E o CIE quer mostrar que antigamente se dizia, bom, se a escola não prepara bem, o que eu posso fazer? A empresa vai ter que receber uma pessoa mal preparada porque a escola entregou mal preparada. Nós, no CIE, estamos agindo neste meio do caminho e melhorando a capacitação desse jovem. Beto Casagrande, Dalmir Silva, através do Facebook, diz o seguinte: o jovem aprendiz é a melhor ferramenta para inserir estes no mercado de trabalho. Pena que os altos impostos que imperam no país, aliado a problemas de corrupção, acabe atrapalhando a inserção deles no mercado de trabalho. Há uma preocupação hoje do CIE de legislação que precisa ser modificada ou cuidados para que não se crie mais restrições na contratação desses jovens? Como é que vocês estão administrando isso? É muito boa essa questão. Nós estamos tentando aí fazer contato com a nova equipe econômica, porque nós temos um projeto no CIE de simplificação dessa questão do aprendiz. São coisas do tipo, ao invés de 30% de capacitação, eles poderiam fazer 20%, e tem uma série de mexidas na lei que é uma coisa mais técnica que a gente poderia fazer e que tornaria esse programa muito mais atraente e muito melhor. Na linha desse discurso do governo de que tem que simplificar, mexer, deixar as coisas menos burocráticas. Então, nós temos sim um programa. E, de acordo com esse nosso programa, nós achamos que poderíamos criar 400 mil empregos, 400 mil vagas de aprendizes em 2 anos, sem que houvesse nenhum esforço fiscal por parte do governo e nenhum gasto adicional por parte das empresas. Então, seria um programa ganha-ganha. Se o governo nos ouvir, nos der a oportunidade de mostrar qual é esse nosso projeto, e nós estamos tentando fazer isso, nós podemos oferecer uma coisa que achamos que o país está precisando hoje, que é abrir mais vagas de emprego sem que haja subsídios, esforço fiscal ou coisas desse tipo. Porque criar emprego com esforço fiscal, com subsídio é fácil, né? A gente está querendo mostrar que é possível fazer sem exigir mais gastos governamentais. Para fechar nossa conversa, um recado final para os jovens, um recado final para as empresas. Recado para os jovens é se capacitar cada vez mais. Hoje, na internet e várias coisas, existem muitas oportunidades para aprender, estudar, melhorar, ser uma pessoa melhor, ser um profissional melhor. O mundo será daqueles que capacitarem, tiver visão de negócios e entender que é possível, né? A autoestima deve ser elevada e todos nós podemos conseguir as coisas e chegar lá. Para as empresas, o recado seria
olhar para o novo mundo que está aí e ver que as coisas estão mudando muito rapidamente. Hoje o mundo é disruptivo e aqueles que não souberem fazer uma leitura correta dessa mudança vão ficar para trás e talvez nem mais vão existir. O programa do aprendiz, o programa do estagiário e as técnicas que nós utilizamos hoje representam esse novo mundo. Então, que as empresas olhem para esse mundo disruptivo e passem por uma reengenharia, porque aqueles que ficarem fincados em conceitos antigos, pensando no Brasil velho e achando que tratar aprendiz é custo Brasil, é pagamento de impostos, essas coisas vão ficar desatualizadas. Então, nós temos visto diariamente o mapa do mundo corporativo mudando e ele vai continuar mudando. Então, esperamos e convidamos a todas as empresas que sejam bem-vindos ao mundo disruptivo e ao novo mundo do trabalho. Casagrande, muito obrigado pela sua gentileza de ter estado conosco aqui no Mundo Corporativo. Até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço. Muito obrigado. Humberto Casagrande, superintendente-geral do CIE, Centro de Integração Empresa e Escola, conversou com você no Mundo Corporativo. A todos vocês que participaram ao vivo do programa, através dos seus comentários, nosso agradecimento. E a lembrança de que você pode levar o seu conhecimento também, compartilhar com outras pessoas, lá no nosso grupo de discussões no LinkedIn. Grupo de Discussões Mundo Corporativo da CBN. Vai até lá, se inscreva, é de graça. Você coloca seu nome lá, eu vou aprovar imediatamente, pode ter certeza. E você passa a participar desse grupo, dando a sua opinião, trazendo o seu conhecimento, recebendo o conhecimento de outras pessoas. Porque o nosso grande objetivo é esse, pegar o conhecimento e compartilhar com os demais. Então conto com a sua participação também por lá. Colaboraram com este Mundo Corporativo o Guilherme Dogo, Ricardo Gouveia, Isabela Ares e a Débora Gonçalves. Até um próximo capítulo do Mundo Corporativo.